Olá, eu sou Felipe Trindade e vim trazer para vocês aqui o levantamento do índice de respeito às faixas de pedestre em Curvelo, Minas Gerais. Para começar, vamos conceituar pedestre. Para ser considerado pedestre, temos que seguir 3 princípios básicos, que é a tração humana como força principal, a velocidade do deslocamento e a forma de deslocamento sendo terrestre. No Brasil, a gente teve um aumento muito grande na frota de veículos. Foi um aumento de mais de 77% nos últimos 10 anos. Esse aumento é muito significante. Então temos que garantir que os pedestres sigam algumas ferramentas que auxiliam na travessia dessas vias. Algumas dessas ferramentas elas são as faixas de pedestres. A sua função ela é tanto para indicar ao motorista a aproximação de uma área que ela é sujeita ao tráfego de pessoas, mas também indicar aos pedestres que nesse local é o local mais seguro para realizar a travessia da via. Aí nós pegamos a cidade de Curvelo para fazer essa pesquisa. Um dos nossos objetivos foi analisar o comportamento e o nível de respeito dos motoristas de veículos nessas faixas de pedestres. Além disso, também selecionamos as vias mais importantes da cidade, para a gente analisar o comportamento desses condutores diante das faixas de pedestres. E determinamos também, quantitativamente, o número de pessoas e veículos que respeitam essas faixas. Alguns dos pontos turísticos da cidade de Curvelo, ela passa pela Avenida Dom Pedro II e a Avenida Antônio Olimpo. Essas duas avenidas, elas são as avenidas consideradas mais movimentadas da cidade, tanto quanto veículos quanto pedestres. E para isso, escolhemos nessas duas avenidas 5 faixas distintas. E cada faixa foi analisada por 5 vezes, no intervalo de 1 hora cada uma. Nesse intervalo, a gente colhe alguns dados em um formulário. Ele reúne alguns comportamentos dos motoristas e dos pedestres. E eles são registrados. Alguns dados dessa travessia são, por exemplo, o tipo de veículo e se esse veículo realizou ou não a parada. E nos dá uma resposta quantitativa. No final, a gente junta todos esses dados e analisa a fim de obter os resultados. Na nossa pesquisa foi analisado ao todo 530 movimentos. E nessas travessias, 291, elas aconteceram algum conflito entre o pedestre e o veículo. O que são esses conflitos? É quando o pedestre ele não se sente seguro ao atravessar pelo fato de vir a aproximação de algum veículo. E ele pretende atravessar quando o veículo está em movimento e relativamente próximo a essa faixa. Bom, nas travessias que tiveram algum tipo de conflito, eu reuni alguns dados importantes em um quadro que eu vou explicar melhor. Eu trouxe aqui para vocês as 5 faixas selecionadas que eu nomeei de F1, F2, F3, F4 e F5, e aqui eu trouxe um número de quantidade de travessias analisadas nas 5 vezes que eu fui na faixa, que foram 39, 112, 47, 58 e 35 travessias. Bom, nessas 39 travessias, por exemplo, da faixa 1, houveram 6 situações de risco, que me traz a porcentagem de 15,4%. Para a parada de veículos, que é quando o motorista mantém a garantia de preferência do pedestre, houveram 15 paradas de veículo em 39, que me dá o total de 38,7%. E aqui eu trago o tipo para cada faixa. Por exemplo, a faixa 1 ela é do tipo elevada, mas a faixa 3 ela é do tipo zebrada. Olha aqui, podemos ver que tivemos bem diferenças, onde 25% de situações de risco, onde 15% em uma faixa. E na parada de veículo, tivemos algum aproveitamento de 59% e na faixa 3, por exemplo, 27,7%. Com essas características diferentes, eu posso analisar que as faixas ela têm a presença ou não de sinalização vertical, diferença do tipo, que são as travessias elevadas ou zebradas, algumas possuem visibilidade noturna precária, outras estão conservadas, e mesmo com as vias possuindo as mesmas características em velocidade e tráfego, houve essa divergência no respeito tanto das faixas pedestres quanto na situação de risco. Um resultado importante dessa pesquisa foi que notamos que as faixas com travessia elevada, que é a faixa 1, a 2 e a 5, ela possui melhor desempenho quando a gente compara as análises com o tipo zebrada, como podemos ver no quadro. Eu destaquei aqui as minhas faixas zebradas. O que acontece com elas? Elas possuem o maior nível de situação de risco comparados com as elevadas e também, ao mesmo tempo, ela possui um nível menor de paradas de veículos comparado com as outras faixas também. Então, a gente observa que a cidade de Curvelo ela precisa de políticas de educação no trânsito. Por exemplo, instruções de direção defensiva, ou então até ações futuras que sugerem avaliar a possibilidade de realizar algumas blitz educativas no trânsito, até mesmo instalações das faixas elevadas, onde acontecem as faixas zebradas. Então, fazer a substituição das faixas zebradas por faixas elevadas. E também a gente pode também avaliar a necessidade de uma análise mais minuciosa do trânsito de Curvelo, que é para tentar entender o real motivo que a maioria das vezes os motoristas tomam o direito de preferência do pedestre para si.